meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário estadual de Justiça e Cidadania, doutor Luiz Mauro Albuquerque. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia, Jorge. Vamos conversar sobre os investimentos do governo do estado na área prisional. Há uma expectativa em torno do presídio de Ceará-Mirim. Qual é a notícia que o senhor tem para dar? A notícia é que agora, sexta-feira, a gente já inaugura e já começa a ocupação. Sexta-feira agora já começa a funcionar. O presídio, doutor Mauro, está pronto, segundo notícias, inclusive, que a imprensa já veiculou, já a parte física há uns 3 meses, né? Por que demorou tanto para ele operar? Como é uma unidade nova, a gente dependia da inspeção do bombeiro. E foi feita a primeira inspeção e tinha alguns ajustes, nós fizemos esses ajustes e agora foi feita a inspeção ontem e foi aprovado. Isso com relação aos bombeiros, mas muito também se noticiou que o governo até estabeleceu datas que não foram cumpridas ao longo dos meses por conta de equipamento e pessoal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A parte foi mais a parte da construtora. A obra, você sabe como é que é. Falta o material, falta aquele, e sempre tem alguma coisa a mais para fazer. E aí teve essa demora. Mas agora, graças a Deus, está tudo resolvido e a gente vai começar a ocupação para distensionar o sistema. Tá, então vamos falar do presídio. O que vai ser a cadeia pública de Ceará-Mirim? A cadeia pública de Ceará-Mirim vai ser um equipamento muito importante para o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Haja vista a sua estrutura, uma estrutura segura, uma estrutura boa de manuseio com preso, ou seja, é uma técnica de contato zero, ou seja, com poucos agentes eu consigo fazer uma boa manutenção e uma boa rotina carcerária, e o tipo de preso que nós vamos levar para lá também é bem tranquilo. O tipo de preso? Explica para o nosso ouvinte aqui. Bom, o tipo de preso, ou seja, a gente vai levar alguns presos da região provisória e vamos levar alguns presos já condenados, mas com pequenas penas. São quantas vagas, doutor 604 Mauro? vagas. 604 vagas, né? E dentro dos padrões modernos do presídio, né? É a estrutura mais moderna que nós temos hoje no estado do Rio Grande do Norte, se não falar no todo o Nordeste. Ou seja, é uma estrutura que vai além de manter a pessoa presa com segurança, ela tem outras qualidades, que é a questão de, por exemplo, dentro das aulas tem sala de aula. Então, quer dizer, o interno vai estar dentro da sala de aula, o interno vai ser capacitado. Tão ocioso. Não, a ideia não é essa. A ideia já começa a nossa segunda fase, que é justamente a capacitação dos internos, ou seja, dá uma profissão, ser bem claro, dá uma profissão real para o preso, para realmente quando ele for para a sociedade, ele pensar 2 vezes antes de retornar. Nos últimos 4 anos, o Rio Grande do Norte acompanhou uma série de rebeliões e de descontrole das unidades prisionais. Se eu não me engano, são 35 unidades aqui no estado do Rio Grande do Norte. E antes, acredito eu, de o senhor chegar por aqui, havia em algumas unidades, até em Alcaçuz também, simplesmente falta de controle. Os agentes não controlavam, os presos ficavam soltos no parque. Essa realidade, a partir de Ceará-Mirim, ela acaba? Já acabou. Essa realidade acabou a partir do momento que a gente assumiu a Sejuc e transformou todo o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, os presos estavam soltos, não tinha grade, está tudo trancado. Todas as unidades estão dentro de um procedimento padrão, ou seja, o Estado tem o controle. Com isso eu dou mais segurança para o interno, com isso eu dou mais segurança para as pessoas que lá vão visitar. Com isso a gente combateu o crime organizado. Hoje, dificilmente você vai encontrar um celular dentro de uma unidade. Para você ter uma ideia, o Complexo de Alcaçuz, eu fiz uma vistoria eletrônica agora, não tem um celular na mão dos presos. Então, quer dizer, isso é um ganho muito grande, tanto para o sistema penitenciário como para a população na sua segurança. O senhor falou em celular, o governador inclusive enfrentou rebeliões por conta disso, a instalação de bloqueadores nas unidades. Esse trabalho de bloqueio nas unidades foi concluído, como foi prometido pelo governador? O que acontece? O bloqueador ele é um equipamento que você tem, é um recurso que você tem para poder te auxiliar no combate ao celular, ou seja, diminuir a comunicação do preso com o mundo exterior. Claro, né? Que ele não resolve tudo. Não resolve porque tem contatos familiares, contatos dos advogados, então isso aí não resolve, você não consegue isolar o ser humano. Mas o que acontece? A gente conseguiu, através do procedimento, mostrar que é só mais um equipamento que te auxilia. Por exemplo, em Alcaçuz, quando eu cheguei
cheguei, o celular estava quebrado. Aí arrumou, a gente não podia usar, porque senão neutralizava a nossa comunicação via rádio, que também é via celular. A gente ia além do preço e a gente simplesmente tirou o bloqueador de lá. Eu falo que lá não tem, devido só aos procedimentos que foram adotados lá dentro de revista, rotineiramente diárias. Mas esse processo, como havia sido anunciado, ele foi concluído ou ainda ele está em fase de adaptação dentro do sistema todo? É um auxílio. Hoje o Rio Grande do Norte já faz uma economia muito grande com a questão dos bloqueadores. Por quê? Porque a gente dentro do procedimento, o bloqueador de celular ele fica secundário. Então não há essa necessidade da gente ter os bloqueadores. Tem que ter o procedimento, ou seja, a revista constante, o estado presente, aí realmente você consegue adotar padrões de segurança satisfatórios dentro do sistema. Então, dia 17 agora teremos o início das operações no presídio de Ceará-Mirim. O processo todo, porque não é de uma hora para outra que você vai colocar 600 presos lá e tal, começa na sexta-feira. Quando é que o senhor pretende concluir o funcionamento pleno da unidade? Aí é paulatinamente que a gente está selecionando os internos, estão fazendo a movimentação, mas eu acredito que em 30 dias a gente já tenha uma unidade quase que com a carga completa da sua população carcerária. E só informando que hoje, quando eu cheguei aqui, eram 35 unidades, hoje nós temos 21 unidades. Nós fechamos os famosos CDPs, que não eram unidades prisionais, eram simplesmente delegacia, onde tinham preso e deixaram como preso e não tinham estrutura de segurança. Os CDPs eram por isso que tinha muita ocorrência. Certo. Então hoje são 21 unidades. 21 unidades. Já contando com o Ceará-Mirim? Já contando com o Ceará-Mirim. Já contando. Questão de pessoal. Esse governo prometeu e fez um concurso, né? Até pela necessidade, porque precisava dar resposta às rebeliões, ao caos. Esse concurso foi concluído. Como é que está a questão de pessoal hoje dentro do sistema prisional? Hoje o sistema está tranquilo, né? A gente tem um remanescente de 80 agentes para chamar, para completar o quadro, porque nós fizemos a nomeação de 571, que era a carga total de vagas, 571. Dessas 571, faixa de 70 não tomaram posse porque já tinha passado em outro concurso, não houve interesse. Outros saíram por outros concursos e um ou outro saiu porque tinha cargo duplo, ou seja, já era empregado em outro local e foi verificado. As baixas estão dentro da média de qualquer concurso nessa área, é isso? Ela está dentro da média, um pouco abaixo, geralmente, principalmente o tipo de função, né? O tipo de função do agente penitenciário, porque a pessoa não tem jeito de vir uma pessoa aventureira para poder achar que vai descansar dentro do sistema penitenciário. No mínimo, você tem que fazer o teu trabalho para o qual você foi contratado, que a gente mexe com segurança e com vidas. Claro, houve um treinamento duro e é interessante ressaltar que esse último concurso houve exigência de nível superior, né? Sim. E isso já mudou um pouco o padrão. Mudou, né? o padrão, e também já veio pessoas preparadas e pessoas que estão querendo crescer cada vez mais na sua carreira individual, né? Então isso é natural, é simples, e muito pelo contrário. O que a gente tem visto é que muitas pessoas vieram e se encontraram no sistema, porque hoje o sistema é um sistema seguro. Então, quer dizer, o agente não corre esse risco todo, né, como corria antigamente. Então, quer dizer, foi outra expectativa que a gente superou dentro do sistema penitenciário. Inclusive valorizando, melhorando o pessoal. Foi muito valorizado, né? Questão de procedimentos, questão de equipamentos, questão de treinamentos, questão da implantação dos níveis, né? Que melhorou o salário muito. E que era uma reclamação recorrente, né? Até de outros momentos, né? Há 16 anos eles reclamavam. Tá, falamos de Ceará-Mirim, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente por que o governo desistiu de construir uma unidade prisional em Afonso Bezerra e anunciou a ampliação de pavilhões em Alcaçuz. Foi uma situação que a gente, por exemplo, tinha um projeto mandado por DEPEN, né? O DEPEN recusou. O DEPEN, só para o nosso ouvinte, o Departamento Nacional Penitenciário. A gente tem um grande problema que eu faço parte do Conselho de Secretários de Justiça de todos os estados, e a gente tem um grande problema justamente com essa questão, porque o dinheiro é passado fundo a fundo, e me passa o dinheiro e eu tenho que pedir autorização para gastar esse dinheiro. Então isso atrasa bastante. Para você ter uma ideia, negaram agora, né, a construção de Afonso Bezerra, depois de 11 meses que eu tinha enviado um documento. Quer dizer, demora muito tempo.
E com isso Não entendi. Negaram? Eles negaram? Eles negaram o projeto. Sendo um projeto, para você ter uma ideia, como a gente já conhece a sistemática, e a gente mandou um projeto aprovado. O que é um projeto aprovado? Esse mesmo projeto foi negado, o DEPEN aprovou a construção de 20 unidades iguais em São Paulo e já foram construídas. E para a gente aqui foi negado. E o que houve? Ele diz que é insuficiência técnica, que não atende os padrões técnicos, se é o mesmo, né? Então deve mudar de São Paulo para Nordeste, deve mudar assim, alguma coisa que... Então, quer dizer, não foi uma opção propriamente dita do governo do Rio Grande do Norte. Foi mandado a tempo hábil o projeto lá de Afonso Bezerra, simplesmente houve uma mudança de entendimento técnico. Eu acredito que seja, e trouxe um grande prejuízo para a gente. Só que como a gente tem vários projetos em andamento, a gente pegou, para não perder tempo na construção de vagas, né, a gente pegou um projeto que nós tínhamos e colocamos para poder ser executado dentro de Alcaçuz, né, porque em Alcaçuz até a vaga vai ser barateada, porque eu já tenho uma estrutura de muralha, já tem uma estrutura de guarida. Espaço, porque a Alcaçuz, quando foi construída lá atrás, foi para 4, 5 pavilhões. E ao longo desse tempo ela foi construída dentro de um espaço muito grande, muito grande. Então lá tem espaço, tem espaço para fazer muita coisa ainda, e foi comprovado e mostramos isso na prática, que não influencia em nada na segurança, muito pelo contrário. Quando eu concentro mais presos no local, eu concentro toda a força de segurança penitenciária ali, fica mais fácil de trabalhar, então é bem mais seguro. Eu pergunto isso porque em meio a estas crises do sistema prisional, o Alcaçuz foi do caos ao case, né? Caos ao case. E no momento do caos, o próprio governador aqui desta bancada, e depois em rede nacional, chegou a anunciar o fechamento de Alcaçuz. Estabeleceu até um prazo de 6 meses, 7 meses, o fechamento. E no decorrer da crise, houve uma mudança, houve investimento, e Alcaçuz virou modelo até para o sistema prisional. Aí eu queria que o senhor me explicasse. Essa política ela foi superada a partir quando a gente começou a política de enfrentamento. Notou-se que o problema não era que foi construído em cima do aduno, o problema é que realmente os presos estavam à vontade lá dentro. Então você pode colocar um piso de titânio, se você não controlar, a pessoa vai perfurar e vai embora. Então isso mostrou-se que realmente faltava uma doutrina, e a gente implantou a doutrina. No entanto, está comprovado que há mais de ano não tem problema dentro de Alcaçuz. Então a gente tem esse controle total. Hoje o estado do Rio Grande do Norte tem esse controle total, e com isso realmente virou referência nacional, porque o estado do Rio Grande do Norte é o único estado que estava em crise em janeiro de 2017 e realmente mudou totalmente a cara do sistema penitenciário, se tornando referência nacional. Muitas pessoas vindo visitar, conhecer, fazer cursos com a gente e pedindo para a gente dar curso e passar essa tecnologia para eles. Olha, o nosso ouvinte, Luiz Alberto, está dizendo aqui: após a rebelião de Alcaçuz, o governo recebeu mais de 20 milhões do fundo penitenciário, mas passado mais de um ano conseguiu aplicar pouco mais de 3 milhões. O que faltou para que esse dinheiro fosse aplicado na sua plenitude? Essa informação está errada. E não foi 20 milhões, foram 44 milhões. Desses 44 milhões, 31 milhões era para construção. Nós reformamos Alcaçuz com 3 milhões, e faltou esses 26 que era para Afonso Bezerra, que a gente redirecionou. Eu tenho 6 projetos no DEPEN em andamento para aprovação, que é restauração de outras unidades com criação de vaga. E o que acontece? O restante foi para aparelhamento, equipamento e custeio, que a gente está contratando. Nós compramos colete, nós compramos armamento, nós compramos viatura, nós contratamos o Boriscan, né, que a gente outro passo. Seja, houve muito investimento. Sim, houve o investimento e está caminhando. O que não andou não foi por culpa nossa. O que não andou está em andamento e esperando a autorização do DEPEN. Então, esses números são importantes, deixa eu bater. Então, não foram 20, foram 44 milhões de reais. Dos quais 31 destinados à construção e reforma. De presídio. Reforma, e está todo esse dinheiro empenhado. Então, como a gente já sabe da demora do DEPEN, a gente fez vários projetos e estamos em andamento. Conforme vai aprovando, a gente vai em relação ao colocando para andar. A ideia do atual governo, a ideia do senhor, é a construção de mais 2 pavilhões. Qual é o investimento previsto aí? 18 milhões para criar 416 vagas. Ou seja, vai baratear a vaga. Entendeu? Então a vaga vai ser mais barata para a gente. E dentro do Rogério Coutinho, nós vamos reformar o pavilhão 2.
Rogério Coutinho. Que já vai gerar mais 250 vagas. Rogério Coutinho é o de... Dentro do complexo de Alcaçuz. Ah, sim, é dentro do mesmo complexo, né? E ainda vamos lá nós estamos reformando as guaritas, né? Que uma das grandes reclamações eram as guaritas da Polícia Militar. A gente está reformando as guaritas, está ficando uma coisa padrão, né? Pra você ter uma ideia, não tinha nem sanitário pro policial. Hoje tem até condições de colocar ar-condicionado dentro da situação, e a gente está andando nisso. Estamos fazendo o centro de capacitação também, que a gente vai conseguir mexer. São mais 10 salas de aula. Dentro do pavilhão 2 no pátio vão ter 3 salas de aula. Então tudo é voltado para capacitação, para a gente começar a nossa segunda fase, que é capacitar maciçamente os internos do sistema penitenciário. Muito se cobra dos governos, de uma maneira geral, não só aqui no Rio Grande do Norte, a criação de vagas no sistema penitenciário. Mas não é simplesmente criar uma vaga, uma cela para se colocar preso. É preciso investimento em outras coisas, porque tem um custo pessoal, operacional, de tudo. Qual é o custo disso per capita, né? Assim, para você ter uma ideia, né, dependendo da construção, por exemplo, se eu pegar uma construção zero, igual era Afonso Bezerra, né, que foi um ganho para a gente, uma economia, que a gente visa, devido à crise do Estado, economizar ao máximo. Uma vaga lá, para você ter uma ideia, começando do zero, que iam ser investido 45 milhões para criar 600 e poucas vagas, ia sair R$73 mil uma vaga. R$73 mil uma vaga. Para criar esta vaga. Para criar essa vaga do zero. R$63 mil. Quando você começa a aproveitar a estrutura que você tem, ou seja, essa nossa vaga, para você ter uma ideia de economia, caiu de 73 para 43 mil para dentro de Alcaçuz, porque eu não vou ter que fazer terraplanagem, eu tenho toda uma muralha, que uma muralha daquela é muito cara, eu tenho as guaritas e outras tantas estruturas ali dentro, que vai ser aproveitado dentro dessa unidade. Então isso barateia bastante. Então nós temos que pensar nisso para poder baratear. E estamos fazendo outras ações dentro do sistema penitenciário, que é justamente visando todo esse foco, usando mão de obra de preso. Com isso, a construção lá dentro, a gente já está capacitando, vamos começar um curso agora de capacitação dos internos, para pedreiro, para eletricista, para a empresa que for construir, já contratar essa mão de obra, ou seja, a gente já está visualizando o social para poder melhorar a qualidade de vida do interno dentro do sistema penitenciário. E só nessa questão, só para a gente pisar nessa questão do investimento, qual foi o custo de Ceará-Mirim total? 26 milhões, 28 milhões. 28 milhões. Está dentro da previsão inicial? Está dentro da previsão inicial. Começou do zero. Próxima sexta-feira, dia 17, o governo estadual entrega a cadeia pública de Ceará-Mirim, né? Isso. Então passa a funcionar para mais de 603, né? 604 internos. Né? Que a gente tem um pouquinho de mais vagas, porque a gente contabiliza as alas principais, né? Nós temos 3 alas com 24 celas, com 8 camas para cada um. Só que nós, dentro do Ceará-Mirim, nós temos 130 celas. Então, quer dizer, nós temos todo um equipamento de trabalho que visualiza mais vagas. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do secretário estadual de Justiça e Cidadania, Luiz Mauro Albuquerque, que está realizando um trabalho importantíssimo aqui no Rio Grande do Norte, né? Ele tem resolvido, junto com a equipe dele, um problema seríssimo que a gente vem acompanhando ao longo desses 4 meses, e há mais de ano a gente vê um sistema mais equilibrado, mais tranquilo aqui no Rio Grande do Norte, por conta desse trabalho realizado. Obrigado, doutor Mauro, pela presença aqui, e vamos acompanhar os investimentos do Estado na área do sistema prisional. Obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. A todos um bom dia. Vem aí, Padre Nunes, daqui a pouquinho. E eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau.